Bora lá, galera. A gente vai falar hoje aqui sobre um tema que cai muito nas provas de concurso público e que é muito polêmico também, tá? É a questão das diferenças. Então, as diferenças de classe social, de etnia, de sexualidade, de religião. Então, todas essas diferenças aí de gênero, todas essas diferenças caem sim nas provas o tempo todo. E às vezes cai com a palavrinha diferenças, e aí a gente tem que abordar pelo menos 3 delas, tá? Então, vejam só. Sempre que cair a questão de direitos humanos, lembrando que os direitos humanos, ele veio para ajudar justamente essas pessoas que são, por algum motivo, marginalizadas, tá? Então, os direitos humanos, eles vêm contra o discurso dominante e a favor das minorias. Então, as minorias de todo tipo. A gente sabe que mulher é uma minoria, que homossexual é uma minoria, a gente sabe que a religião, quem professa religião que não é católica no Brasil é minoria, e por aí vai, tá? Então, é sempre importante a gente abordar pelo menos 3 dessas minorias quando cair esse tema numa prova de concurso, beleza? Agora vamos falar aqui do aspecto positivo. O que é que tem aí nessa questão que a gente pode abordar no âmbito do ideal, né? Como deveria ser? Se a gente for trazer esse conteúdo para a atualidade, a gente vai pensar no seguinte. Atualmente, né, agora no século XXI, nós temos um negócio chamado ações afirmativas. E o que são essas ações afirmativas? São ações de reparação da discriminação e da marginalização histórica. Então, digamos, a gente tem as políticas públicas de cotas. Então, o que são as cotas? São políticas afirmativas, tá? São ações afirmativas que buscam reparação. Reparação agora. Ah, beleza, a gente pode reparar mudando a forma de pensar das pessoas? Pode. Mas e agora? O que a gente pode fazer nesse exato momento? Agora, no século XXI, no ano de 2022, para reparar esse problema que muitas pessoas hoje sofrem. A gente pode reparar como? As cotas. Então, cotas para quem é negro entrar na universidade, cota para quem estudou em colégio público e a vida toda e para entrar na faculdade também. Hoje a gente tem cotas para deficientes entrar tanto nos certames públicos quanto em universidades. Então, essas pessoas, vejam que os deficientes também são minorias. Do mesmo jeito que as mulheres são, né? Você sabe, mulher só veio votar agora há pouco, no século XX. Então, quem quiser dar uma olhada nos outros vídeos que eu já postei aqui, falo muito sobre essa questão das diferenças no videozinho tópicos de conteúdo, né? Aborda um outro aspecto delas. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho da importância dessas ações afirmativas. Primeiro, então as ações afirmativas é o aspecto ideal que a gente deve abordar no começo de um tema desse. Por quê? Porque é o que na atualidade está sendo feito para conter o problema da marginalização, do preconceito com as pessoas que estão de alguma forma marginalizadas socialmente, tá? Então, essa questão das políticas afirmativas, a gente pode falar também na questão da edição de leis. Então, as leis são importantes e muitas vezes elas já existem, ou seja, as leis já foram criadas, mas elas não são conhecidas e não são aplicadas. Bora ver um exemplo aqui. Digamos, a Lei 10.639, tá? De 2003. Essa lei, deixa eu só ver aqui se eu tô com... é 2003 mesmo essa lei. Então, essa lei, ela dá conta de colocar na educação básica, né, no currículo da educação básica, a história da cultura africana, né, afro-brasileira, e inserir nas práticas escolares essa história, tanto da cultura indígena quanto da afro-brasileira, da africana e da afro-brasileira. Para que isso? Porque a gente nasce acreditando que a cultura europeia, né, que a cultura que a gente herda de Portugal é mais importante, é melhor, é mais civilizada,
superior, de alguma maneira, à cultura dos africanos e à cultura dos índios. Só que isso não é verdade. Ela é só a mais conhecida aqui no Brasil, a cultura europeia, tá? A cultura portuguesa, mais precisamente. Ela é mais conhecida, mas ela não é melhor, tá? Ela é o que a gente chama de centro, né? Então, o olhar do centro é o olhar do português. Então, o olhar das outras etnias que existem no Brasil são olhares marginalizados. Então, são categorias que não têm voz na sociedade. Beleza? Então, a gente tem que prestar atenção nessa questão aí. E uma lei como a 10.739, uma lei como essa, que impõe esse tipo de conhecimento já na educação básica, encontra que tipo de entraves lá dentro, né, dos currículos escolares? Os professores não têm essa preparação nas graduações, porque não entrou na grade dos professores. Então, os professores, quando pegam essa nova, digamos assim, essa nova prática que eles vão precisar, digamos, colocar dentro de todas as áreas, porque não é uma disciplina que os alunos precisam ver a história da cultura indígena e africana, não. É uma prática que a gente precisa colocar dentro de todas as disciplinas para fazer uma integração de currículo e para que isso realmente exista como é que eu posso dizer assim, como uma realidade para as pessoas e não como uma matéria que elas vão estudar. Só que como é que isso é aplicado? Porque aqui no Brasil isso ainda não foi aplicado. A gente ainda está engatinhando nisso, porque os professores não sabem lidar com essa situação. O máximo que eles sabem fazer é falar um pouco sobre a história de cada um desses povos, mas não dá conta de cumprir, né? Não dá conta de acabar, digamos assim, de minimizar os preconceitos que a gente acaba, como é que eu posso dizer assim, perpetuando dentro da sociedade. Então, uma lei que precisa ser refeita, que precisa ser editada, né, que a gente chama, ou que precisa ser criada para dar conta das minorias, isso aí é uma questão importante do poder público, né? É importante que isso aí aconteça, mas a gente também tem que lembrar que a efetivação da lei, né, a criação de uma política pública passa por alguns estágios, né? E da lei, a criação de leis também. Então, desde do momento que a gente detecta o problema, né, até o momento da fiscalização, né, e do feedback, é você fiscalizar como é que aquilo ali está se desenvolvendo, fornecer o feedback para que haja, digamos assim, uma reestruturação dos procedimentos para dar conta do que deu errado. Mas esse processo, essa dinâmica aqui no Brasil não tem sido feita. E aí a defasagem, né, continua existindo. A gente já está com essa lei, por exemplo, essa 10.639, desde 2003 e parece que nada mudou, que nada foi reparado, né? O máximo que a gente vê aí que dá certo, né, que está acontecendo, é a questão das pessoas conseguirem entrar por cota nas universidades. Mas tirando isso, nas universidades e às vezes nos concursos, tirando isso, a gente não tem visto muita diferença em como é visto, né, em como se olha para as minorias de um modo geral aqui no Brasil. Então, quais são os pontos aí problemáticos da questão? O preconceito, a discriminação, a desigualdade que é gerada com essa marginalização dos discursos que não são o discurso central. Então, o discurso central é o do colonizador, né? O que a gente chama de discurso do centro. Então, o discurso europeu aqui no Brasil continua sendo o discurso validado pelo povo. A gente acha que é menos importante um índio, a gente acha que é menos importante um africano aqui no Brasil do que um europeu. A gente continua entendendo dessa forma. O problema só vai ser resolvido aqui no país quando a gente começar a olhar com outros olhos para esses povos.
Então a gente vê, por exemplo, que o povo indígena, ele coloca a sua identidade na questão geométrica. Então a geometria é muito importante, as cores para o povo indígena. Já os povos amarelos, né, os asiáticos, eles têm aquela característica de se impor, de colocar a sua identidade pelas ideias. Então é um povo que muito conceitual, né, que coloca pelas ideias. A gente já vê que o povo africano tem como forma de expressar a identidade a imaginação, os ornamentos. E o povo branco, né, o europeu, ele tem aquela característica, o europeu também, né, mas não só. Ele tem a característica de se colocar pelos números, pelo peso, pela medida. Então, são formas diferentes de criação de identidade. E a gente precisa respeitar a identidade dos povos e não forçar toda uma população que se identifica, digamos, eu me identifico com a cultura africana, mas eu não posso porque ela é marginalizada, eu não posso professar essa cultura. Então a gente precisa acabar com isso, né? Porque essa ideia de marginalização, ela é só ignorância nossa. Então é falta de conhecimento da gente com relação a como é que aquele povo se desenvolveu e como é que aquele povo cria, né, a sua própria vida, a sua sociedade, os seus órgãos sociais, as suas, digamos assim, as suas formas de agir, né, de pensar, de atuar socialmente, de se vestir, de comer, né? Então a cultura, os hábitos. Então a gente desconhece, e é o desconhecimento que leva à marginalização e à exclusão e à ideia de superioridade, tá? Então vocês viram aí essa questão do que é o aspecto problemático, né? O preconceito, a marginalização, a questão das leis que só abarcam o centro e não a margem, né? As nossas leis, elas são elitistas porque são feitas por quem opera ali, né, nos órgãos estatais, e quem opera ali geralmente não faz parte de margem nenhuma, faz parte do centro, né? Como é que a gente pode resolver esse conflito? Esse conflito só pode ser resolvido quando as leis saírem do papel. Porque existem leis, a gente não pode falar criar leis para resolver o problema, porque as leis já existem, são lindas, maravilhosas e estão lá. Mas elas não são efetivadas porque nós precisamos participar dessa efetivação, a gente precisa querer conhecer. Os professores, por exemplo, precisam se instruir para dar aula. Eles não podem ficar esperando capacitação de Estado. Cara, Estado não vai capacitar ninguém. A gente vai ficar esperando quando? Vai sentar e ficar esperando o Estado capacitar? Não pode. A gente tem que ir atrás da informação. Então, os professores são estudiosos autônomos. Eles precisam ir atrás disso, conseguir entender como é que funciona essa dinâmica, né, de inserir essas novas culturas dentro do currículo e da sua própria área de atuação, para que o negócio funcione, porque nós somos responsáveis, né? Somos nós, os professores, somos responsáveis por passar as informações, e a qualidade da informação que a gente passa tem a ver com o compromisso que a gente assume com nossa própria instrução, né? Então as leis existem já, elas precisam ser tiradas do papel. Elas precisam ser compreendidas e ser passadas para a sociedade nas vivências e não como teoria, porque de teoria já basta, a gente tem muita teoria e prática muito pouca. Então a gente precisa investir nas vivências, em colocar essas questões que são importantes das minorias, né? Colocar essas questões de reparação das minorias dentro das vivências escolares, dentro da publicidade do país, dentro dos filmes, das representações individuais dos personagens, né? Então, as minorias, elas precisam ter acesso à representatividade social.
Então, no Congresso, essas pessoas têm que estar, porque a voz precisa ser ouvida. E para que as vozes sejam ouvidas, essas pessoas precisam aparecer. A gente precisa ver que essas pessoas existem, que elas estão ali, que elas têm reivindicações para fazer e que elas têm o que dizer para a gente, né? Para a gente, que eu falo, para a sociedade de um modo geral, porque nós somos essa minoria, né? Então cada um aqui faz parte de uma, por exemplo, né? Então e às vezes a gente é 2, 3 dessas minorias, o que acaba dando pra gente mais força, tá? Porque quanto maior, né? Diz a mitologia lá que é assim, o arco da gente, ele é feito com as dores, né? O arco. E quanto mais grosso o arco, mais forte a flecha, né? Então, assim, às vezes a gente pensa, mas as minhas dores são muitas. Que bom, porque quanto maiores forem as suas dores, mais forte é o seu arco, mais forte vai ser a sua flecha. Então, a gente tem que pensar que nós precisamos nos colocar, a gente precisa ter voz. E para que a gente ter voz só depende, e para a gente ter voz só depende da gente, né? A gente precisa querer falar. E aí a gente consegue reparar essa questão, ou pelo menos melhorá-la aqui no Brasil.